Olá pessoal, então professor Luciano novamente aqui para darmos continuidade ao nosso projeto Attitude Sound, né? Nessa sequência de Spring Boot aí. Nosso projeto, nós já temos o método HTTP Post mapeado para controller artistas, né? Esse método ele já faz aciona a camada service. A camada service ele já está implementando a validação para não permitir que seja cadastrado o artista sem informar o campo name, né? Então ele já dá a exceção caso tente cadastrar sem o campo name. E o nosso repositório ele está apenas herdando aqui os métodos já declarados nas interfaces JPA, CRUD, List CRUD Interface, que vão ser posteriormente implementadas pelo Spring em tempo de execução. Perfeito. O que nós vamos fazer hoje, nesse nosso videozinho, é apenas melhorar esse nosso campo validate. Hoje ele está validando somente. Se vier o campo name nulo, né? Se for igual a nulo, ou esse campo name for vazio, né? Aspas, aspas, ele vai estourar uma exceção campo nome inválido. Agora nós vamos criar uma validação verificando se no banco de dados já houver um artista com um nome, ele não permitir cadastrar dois artistas com esse mesmo nome, certo? Então, nós temos aqui no nosso banco de dados um artista com o nome Velhas Virgens e outro com o nome Raul Seixas, perfeito? Então, vamos lá. Se o cara tentar cadastrar, a ideia é, se o cara tentar vir aqui cadastrar TNT, ele vai cadastrar. Se ele tentar cadastrar Raul Seixas novamente ou Velhas Virgens, ele tem que estourar uma exceção e não permitir, beleza? Então, para isso, o que a gente vai ter que fazer? A gente vai ter que fazer uma pesquisa no banco de dados, verificando se já existe no banco de dados um artista com aquele nome que ele está tentando cadastrar. Ou seja, a gente tem que vir aqui no repositório e dizer para ele, ó, eu quero pesquisar lá no banco de dados se já existe artista com o nome Raul Seixas, com o nome nenhum de nós, com o nome gênero, conforme. Se já existir, ele tem que estourar uma exceção e não permitir a inclusão. Se não existir, ele vai seguir ficha, né? Ele vai cadastrar. Bom, a primeira coisa que nós vamos fazer é declarar um método aqui no nosso repositório. O repositório ele já tem vários métodos que ele herda, né? Tem o extends aqui, que são os métodos principais. Método save, método delete, delete by ID, find all, find by ID. Tem vários métodos que ele já implementa por padrão, né? Que são os métodos padrões CRUD. Porém, alguns a gente tem que especificar, porque são específicos do nosso negócio. Por exemplo, campo name. Campo name, por mais que se tem em muitas entidades, mas é algo específico nosso. Poderia ser nome, poderia ser qualquer nome. Então, para a gente fazer isso, a gente pode apenas declarar o método aqui na interface. A gente não vai precisar implementar ele, nem numa classe, nem de forma default aqui dentro dessa interface. A gente vai apenas declarar ele e o nosso Spring vai ser responsável por implementar esse método. Aí vem a dúvida. Como é que o Spring vai saber implementar? Como é que o Spring vai entender que eu quero fazer uma pesquisa pelo nome? Certo? Aí existe, isso vocês podem depois estudar na documentação do Spring Data JPA, existe um padrão de nomes que ele leva em consideração. Algumas palavrinhas-chave, tipo, existes, quando você quer verificar se já existe algo assim, find, quando você quer buscar, né, algum registro, uma lista ou algum registro. Então, tem algumas palavrinhas que são consideradas chaves. Então, nesse caso aqui, a gente vai usar a palavrinha exists, porque a gente quer verificar se já existe no nosso banco de dados. Primeira coisa é, quando é um exists, ele vai devolver boolean ou false, true ou false, se existe ou não existe, né? Então, o retorno do nosso método vai ser do tipo boolean, certo? Do tipo boolean. Perdão. E, então, como eu falei, nós vamos seguir o padrãozinho que o Spring Data espera. A gente vai dizer aqui, ó, exists, né? Ou seja, a gente quer que ele verifique se no banco de dados existe, pelo quê? Vai ter que dizer, se tu botar só exists, ele vai procurar em tudo, né? Teria que ser um existial, alguma coisa assim. Mas a gente vai verificar pelo nome. Então, se tu traduzir isso, existe pelo nome, seria a mesma coisa que existe by name. É claro que aqui eu levo em consideração essas duas palavrinhas aqui, exists e by, são padrão do Spring. O name é como está o meu campo, o meu atributo lá na minha entidade. Então, se eu vier aqui na minha entidade, artista entry, nós temos o campo name, o atributo name. Então, aqui no meu repositório, eu tenho que usar bem certinho name. Porém, ele quer o meu case. Então, o Spring sabe tratar isso.
Então, tu vai botar ali, como é uma sequência, existe by name, tu vai pegar o name ali. E se é um método que é para verificar se já existe um determinado nome no teu banco de dados, consequentemente, você tem que passar para esse método esse valor, esse nome aí. Então, nós vamos receber nesse método string name. E ponto, vírgula. Só fazendo isso, o nosso Spring, como nós estamos utilizando palavras que o Spring vai saber, através do nome do método, o Spring vai utilizar um formato, um padrão, ele vai implementar esse nosso método. Ele vai criar query, ele vai fazer tudo para nós através do nome desse método aí, beleza? Então, ele vai retornar. Se já existir o nome no banco de dados, algum artista com um nome que ele receber como parâmetro, ele retorna true. Se não existir, ele retorna false. E dá um Ctrl S aqui. Na interface de validate, de service, perdão, na clamada de service, no método validate, é só nós acionarmos aquele método existByName para verificar se já existe ou não. Então a gente faz assim, ó, se repository exists by name, tá ali, ó, o by ID é que vem lá do CRUD repository, vocês podem ver. Já o by name tá aqui, ó, artist repository. Então, e vamos pegar da nossa entidade que estamos recebendo para salvar entry.getName, certo? Se já existir, a gente estoura uma exceção, senão segue o baile, segue a execução. Throw new exception, né? E como mensagem a gente pode botar assim: opa, já existe registro com este nome. Ponto. Armada, né, pessoal? Só feito isso aí, já vai resolver. Então, a gente não precisa se preocupar em implementar nada aqui dentro, porque o Spring, através desse nome, ele vai saber montar a nossa query, a nossa pesquisa SQL e fazer todo o processo. Vamos ver se vai rodar. Vamos dar um play aqui. Vou dar um run, perdão, não é play, né? Run. Está iniciando a nossa aplicação aqui. Ele vai varrer todos os pacotes, vai varrer todas as annotations. Nessa repositória, ele vai tentar implementar isso aqui em tempo de execução. Se ele conseguir, não vai dar erro. Aqui, beleza? Inicializou, Entity Manager, tudo. Tá aqui, ó. Started. Agora, vamos fazer o teste. Bom, primeira coisa, eu vou tentar salvar aqui o TNT, né? Se fosse a banda TNT aqui, vou fazer um post no local artist, vamos ver o que ele vai dar retornar. Então ele retornou aqui o código 200. Eu não me lembro se no outro vídeo estava desse jeito aqui o meu Postman, mas se vocês vierem aqui em File, View, vocês podem mudar aqui a opção, ó, Alt Ctrl V para to panel ou em cima um em cima do outro. Mas a questão é, tu tem o request e tu tem o response. Ctrl Shift V ou Ctrl Alt V, né? Ele cai aqui do ladinho. Então, a minha requisição foi bem sucedida, retornou o código 201 da Accurate e me retornou já aqui o nosso objeto, a nossa entidade. Vamos dar uma olhada no banco de dados, vamos dar um refresh aqui. Tá lá, nós temos mais um item aqui. Agora, se nós tentarmos cadastrar um outro cara com o nome Raul Seixas, Velas Virgens ou TNT, ele tem que dar um erro. Então, vamos voltar lá ao nosso Postman. Vamos botar aqui Raul Seixas. É claro que aqui ele está fazendo uma validação igual, ou seja, se eu botar Seixas com S minúsculo, ele vai salvar, porque não é igual, né? É case sensitive o nosso Postgres, né? Assim como o Java. Então, tem que cuidar disso aí. Vou dar um send aqui. Ó, já deu um bad request. Se nós olharmos na nossa, não no corpo, mas nos nossos cabeçalhos, vai ter o cabeçalho error e com a mensagem do já existe registro com esse nome. Certo, pessoal? Então, isso é o legal. Se nós olharmos aqui no nosso Eclipse, no console da nossa aplicação, vocês vão ver que ele faz uma consulta. Ó. Ele verifica, procura se existe um UUID da tabela artista, né, onde o nome seja igual ao parâmetro que ele recebe. No nosso caso ali, nesse teste foi Raul Seixas. Como ele retornou um UUID, ou seja, ele encontrou o registro, ele retorna o valor true aqui nessa nosso método existByName. Consequentemente, se o valor é true, se o retorno desse método é true, ele estoura uma exceção, que essa exceção cai na camada controller, que está dentro da nossa execução dentro do try catch. Então, deu uma exceção, ele cai no catch.
e no CERT ele retorna um bad request, o código de status HTTP 400, com o cabeçalho error, portando no valor do cabeçalho ali, erro, a mensagem de erro. Certo, pessoal? Então, por esse vídeo é só isso para nós complementar o nosso validator. O próximo a gente segue fazendo nossos gets, nossos finds para buscar isso aí. Já cadastramos. Agora vamos para a próxima parte do PRUD, que é o read, que é a pesquisa. Valeu, pessoal. Um abraço e até o próximo.